Meus queridos, graça e paz. Hoje nós estamos voltando com o nosso estudo sobre a maldição que atingiu o reino de Davi por causa de Saul. E aqui hoje nós estamos fazendo a nossa segunda parte. Perdão. Pegar meio ruim aqui, esquisito. Então veja bem, vamos ver então a seriedade de uma aliança. Já falei um pouco sobre ela, vou começar um pouquinho acima aqui de onde nós paramos, que está no capítulo 9, verso 1 a 27 de Josué. Nós vimos que, depois da derrota por desobediência, por causa de Acã, que Acã tomou das coisas condenadas e enterrou no meio da sua tenda, houve uma confissão de pecado, arrependimento, e Deus deu vitória a Israel. Os Gibeonitas, com medo, como já vimos, fez aliança com eles, ainda que enganando, mas fez. Quando Saul começou a reinar no seu reino, no tempo dele, no seu zelo de conquista de territórios, ou por conquista, né, seria a melhor expressão, ele, naquela loucura de conquistar territórios daquelas nações que Deus havia mandado destruir, ele perseguiu e matou os Gibeonitas. E os Gibeonitas tinham feito essa aliança com Josué, e ele não levou em conta, não levou em consideração, e essa aliança foi feita com o povo de Israel. E ele perseguiu eles, matou. Pois bem, e quando ele termina já o seu reinado, entra então o reinado de Davi, né? Davi vai começar a reinar. Os Gibeonitas faziam parte daquelas 7 nações. Afinal, agora estava tendo um problema sobre Israel, que era uma seca, né? E já que não foi ele que fez a aliança, né? Afinal, não foi ele quem fez a aliança, e sim Josué, não foi Davi, e que já se tinha passado muitos anos desde que a mesma tinha sido feita quando Saul sai de cena, pois ele havia morrido na batalha de Gibeon, lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 1 a 21, começa a reinar Davi. Nos dias do seu reinado, houve então uma fome que já durava 3 anos. Estou com um pigarro esquisito. Quando beber uma água, isso melhora, né? Então, e essa seca, diz primeiro, 2 Samuel 21:1, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Agora, presta atenção, queridos. A pergunta aqui é a seguinte: o que Davi tem a ver com isso?
Porque quem fez a aliança foi Josué. Josué já tinha morrido há anos. Agora passou-se o reinado de Saul. Foi Saul quem matou eles, e não Davi. Já fazia 40 anos de reinado, não é? A pergunta é, o que Davi tem com isso? Porque quem fez aliança com os gibeonitas foi Josué e o povo de Israel. Quem perseguiu e matou os gibeonitas foi Saul, né? No seu zelo louco, nós vamos continuar lendo o texto. Veja o que o texto diz. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-lo. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Judá. Bom, quando Josué fez a aliança, foi mais ou menos por volta de 1406, e Davi começa a reinar por volta de 1010, né? Segundo a Wikipédia, a fome ela começou na primeira metade do reino de Davi, de 1406 a 1406 a 1010, melhor dizendo. O ano de 1010. Então, nós fazemos a conta, nós vamos ter aqui pelo menos 396 anos, né? Veja que nós ouvimos que maldição não anda, maldição não se transmite, entendeu? E o que nós vemos aqui? Nós estamos vendo agora uma maldição andando e que ela está complicando agora o reino de Davi. Como se explica isso? Essa é a pergunta. Porque o reino de Davi, ele está sofrendo a consequência de uma aliança que ele não fez. Porque a aliança foi feita pelo povo. O povo precisava aprender que anos não se quebra. A aliança não se quebra com anos, tá? Isso as pessoas põem na cabeça que não se quebra. Quando você faz uma aliança errada, fora dos padrões da palavra de Deus, só o sangue de Jesus pode destruir essa aliança, né? Porque nós vemos aqui que houve um juramento, né? E por isso as pessoas querem uma aliança com tanta facilidade, porque eles acham que é simplesmente só um protocolo. Não, não é? Veja 1 Samuel 21, 3 e 4. Você vai ver o que a Bíblia está dizendo. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Disse Davi: o que é, pois, que quereis que eu vos faça? Nota que Davi vai perguntar a Deus por que está essa seca. E Deus fala: é por causa de Saul. Mas ele não tinha nada com isso. E agora ele vai aos gibeonitas, né? Davi identifica o problema e vai aos gibeonitas. E pergunta aos gibeonitas. Foi lá: olha, gente, nós estamos tendo um problema por causa de uma aliança que foi feita, foi quebrada, e nós queremos resolver o problema. O que vocês querem para resolver o problema? Ele disse: olha, nós não queremos nada. Nós não queremos matar ninguém de Israel. Davi queria pagar, mas ele disse: não é isso que nós queremos, não. Não queremos dinheiro, não temos nada contra ninguém de Israel. O nosso problema é com a casa de Saul, porque ele nos perseguiu de forma que nós não podíamos ter paz em lugar nenhum, né? Então, o que foi feito? A palavra de Deus vai mostrar que Davi
identifica o problema e agora ele diz: nós não queremos nem prata nem ouro. Que era o que Davi queria fazer. Então, eles achavam que iriam aceitar, mesmo assim Davi não aceitou. Então, eles disseram: nós queremos, não queremos nada contra nenhum da sua família, mas nós queremos da casa de Saul 7 homens para se enforcar. Olha que coisa. Então, veja bem, o texto diz assim: responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel e de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. E o eleito do Senhor, e disse o rei: eu darei, porque não tinha o que fazer, tá? Não tinha o que fazer. Então, veja como Saul fez um mal a Israel. E veja como Davi entende de aliança. Porque ele honrou muito Saul, mesmo sendo perseguido por ele. Mas ele não tinha escolha. Os gibeonitas queriam vida por vida. Preste atenção agora como Davi entendia de aliança. No verso 7 diz assim: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Quando Saul estava perseguindo a Davi, Jonatas fez um pacto com Davi. Davi lembra desse pacto e ele deixa esse homem de fora. Porém, ele pega outros 7 homens da casa de Saul e enforca. E olha o que diz o verso 14. Diz assim: depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Nota, queridos, que de Josué a Davi, nós temos um período de mais ou menos, no mínimo 300 anos, dá mais de 300, mas vamos pôr 300, dá mais de 300 anos. Essa maldição está andando desde o tempo de Saul. 40 anos se passaram, Davi agora está na primeira metade do seu reino, sofrendo com o problema que Saul criou. Então a pergunta é: como é que maldição não se transmite? Claro que transmite. Nós precisamos olhar para a Bíblia, não é? Pois bem, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Eu oro por você e você ora por mim. Eu preciso muito de oração, irmãos. Orem por mim, em nome de Jesus. Eu orarei por você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.